Estendido no balcão, o gato cochilava. Como o movimento comercial fora pouco animado naquela manhã, só 2 ou 3 vezes tivera que mudar de local. Havia 5 anos que o animal tomara posse daquele balcão como sítio favorito para repouso. Era uma preferência bastante acentuada, posto que não o trocava por outro, apesar de constantemente enxotado pela exigência do serviço. Como gato confiado e teimoso, gostava particularmente de se moscar, como uma bola sedosa, sobre esse balcão, onde inúmeros clientes lhe faziam prolongadas carícias. Nesse momento, porém, o gato parecia ser o dono da loja. O caixeiro tinha sido enviado à rua a serviço, e o negociante, retirado para o fundo da loja, deixara a porta entreaberta, entregando-se à leitura do jornal. Já percorrera a rubrica da bolsa e lançara um rápido olhar, distraído, sobre as últimas notícias, preparando-se para ler o artigo de fundo, quando sua atenção foi atraída por uma nota policial que parecia ter sido encaixada na página apressadamente. Assassinato em Whitechapel. Desdobrou lentamente o jornal e, com um sentimento de mal-estar e um arrepio súbitos, leu com a maior atenção. Num estilo emocionante, contava-se que fora descoberto o corpo de um homem assassinado, evidentemente um marinheiro. O infeliz fora encontrado estendido por trás dos andaimes de uma casa em construção. A vítima devia ter sido assaltada pelas costas, onde recebera profunda punhalada. A seguir, o corpo devia ter sido arrastado e abandonado no local em que fora descoberto. Os bolsos estavam puxados para fora e vazios. Segundo a fórmula, a polícia esperava deitar, rapidamente, a mão sobre os assassinos. O negociante pousou o jornal e, pensativo, começou a bater com as pontas dos dedos na mesa. A descrição da vítima não deixava dúvida sobre a identidade do marinheiro que lhe vendera o diamante. Mediu então o perigo da situação em que se colocara. A ousadia do assassino, que não hesitara em se apresentar a ele com as mãos ainda rubras de sangue, fê-lo compreender que estava resolvido às piores extremidades. Depois, voltando seu pensamento para a pedra admirável, cuja avaliação entusiasmada de Levi o havia deslumbrado, teve quase a certeza de que ainda não chegara ao fim de suas tribulações. O patife não deixará de voltar, pensou, desviando os olhos do jornal. Pois que venha, há de encontrar quem já o espera. Repelindo o jornal com um gesto irado, instalou-se melhor na poltrona de madeira e, insensivelmente, começou a construir um lindo sonho. Afinal, estava libertado do penoso trabalho de cada dia. Poderia viajar e, enfim, gozar a vida. Pena é que a bela esmola do diamante não tivesse sido em suas mãos 20 anos antes. Quanto ao marinheiro, pobre diabo, mas por que não aceitar a hospitalidade que lhe oferecera na véspera? O gato, sempre sonolento, sentiu subitamente forte odor particular. Entreabrindo preguiçosamente as pálpebras, viu um homenzinho, velho e encurvado, de rosto bastante moreno, que parara diante do balcão. Mal desperto, o gato lhe atirou um olhar desconfiado, mas logo, vendo-o tranquilo e inofensivo, tornou a fechar os olhos. O intruso não devia ser um cliente apressado. Ficou imóvel um instante, examinando com o olhar toda a loja, depois, aproximando-se vivamente do gato, pôs-se a acariciá-lo com uma mão suave e hábil. Nunca o animal recebera carícias iguais e estirou-se mais com um ronrom de satisfação. Porém, a carícia terminou bruscamente, o que lhe causou algum mal. Com um salto ágil, pulou para o chão e foi refugiar-se em um canto. O homem moreno esboçava um sorriso mau e, após um instante de espera, bateu discretamente no balcão. O comerciante atendeu ao chamado, tendo ainda o jornal entre as mãos, e, avistando um estranho, não escondeu sua má vontade e desagrado. Naturalmente autoritário e resoluto, afrontou o perigo de pé firme. "Que deseja?" perguntou bruscamente. "Bom dia, senhor", respondeu o homem moreno em um inglês perfeito. "Está uma linda manhã." "Está, realmente." "Venho pedir-lhe alguns instantes de atenção para uma palestra", disse o estranho com voz que se esforçava por tornar a mais amável e neutra possível.
Uma palestra interessante, bem interessante. Rogo-lhe que seja breve, disse o judeu. Tenho pouco tempo. O homem moreno esboçou um sorriso pálido e, com um vago gesto de mão, disse com indecifrável intenção: há inúmeras coisas preciosas aqui, porém, o tempo é mais precioso. O tempo para nós é a vida. O judeu compreendeu a ameaça velada dessas palavras e se irritou completamente. Por favor, vamos ao assunto que o trouxe aqui. O homem moreno avançou um pouco mais, curvando-se sobre o balcão, e dardejou sobre o judeu seus olhares negros, duros e penetrantes, que a idade não pudera anuviar. O senhor é um homem razoável, disse com voz arrastada. É um negociante honesto, como logo se vê. Mas às vezes, o negociante mais hábil faz um mau negócio. Chega! Retire-se imediatamente! Gritou o judeu colérico. Vejo que procura fugir ao assunto, continuou o estranho imperturbável. Mas pode considerar-se feliz quando ainda há tempo. Para o senhor, ainda há tempo. O judeu sacudiu todo o corpo com uma gargalhada terrível. Houve uma vez um marinheiro que fez um mau negócio, continuou o homem moreno com a mesma calma irritante. Coitado, morreu de desgosto. Deixou escapar um risinho feroz, e seu rosto ficou marcado por 1000 pequeninas rugas. Acabo de ler neste jornal que encontraram um marinheiro assassinado, declarou o judeu, brandindo um matutino. Diga-me, já ouviu alguma vez falar de polícia, de prisão, de forca? Claro, conheço tudo isso, replicou o outro com enervante zombaria. Eu poderia lançar o carrasco em seu encalço, disse o judeu com ar agressivo. O homem moreno continuou sorrindo e erguendo os ombros magros. O senhor é bastante inteligente para não fazer essa tolice. Isso poderia ser mal para a sua saúde. Ao contrário, seria até um prazer. Falemos seriamente e não como crianças, declarou bruscamente o homem de pele escura. O senhor fala de carrasco. Eu falo de morte. Muito atenção, portanto. O senhor comprou um diamante, pelo qual pagou 500 libras esterlinas. Se não me restituir a pedra pelo mesmo preço, eu o matarei. Ah, é assim? Disse o judeu, endireitando-se e exibindo toda a sua colossal estatura. É você quem fala assim, pobre múmia? Eu mesmo o matarei, repetiu o outro com calma. Ou melhor, mandarei para aqui, bem juntinho do senhor, um pequeno diabo de servo que eu tenho, um diabinho brincalhão, ágil e traiçoeiro. Ele se encarregará de segui-lo por toda parte até matá-lo sem piedade. À noite, quando tudo estiver em trevas, ele saltará em sua garganta. Vamos, entregue-me o diamante e eu o pouparei. Calou-se, e o judeu notou repentinamente sua fisionomia toda transfigurada. Em vez da expressão irônica e inofensiva, era uma máscara convulsa, careteante, imperiosa e diabólica. Seus olhos frios e implacáveis brilharam bruscamente com um grande fogo. Porém, logo baixando as pálpebras para esconder o brilho forte, perguntou novamente com a voz arrastada. Então, que resolve? Eis minha resposta, exclamou o judeu. Curvando-se então, bruscamente segurou com as 2 mãos poderosas a garganta do homenzinho moreno e o lançou com violência contra o balcão fronteiro, fazendo a madeira gemer sob a brutalidade do golpe. Então, voltando a sacudir todo o corpo com uma feroz gargalhada, observou o pobre velho que o ameaçara de morte terrível e misteriosa, e que, fraco e esmagado, tossia e respirava com grande esforço. E então? Perguntou o judeu cruel. Onde está teu servo?
O diabinho? Ele me serve à distância, respondeu o homem moreno, falando com dificuldade. Mesmo agora, apesar do que acabas de fazer comigo, torno a oferecer tua salvação uma última vez. Mas, para dar uma prova de meu poder, vou matar diante de teus olhos teu jovem caixeiro. Mas não, ele é inocente e nenhum mal me fez. Matarei... Calou-se um instante, procurando com o olhar uma vítima. Não tardou a ver o gato que saltara sobre o balcão. Vou matar aquele gato, disse o homem moreno, falando com segurança. Mandarei para ele meu servo, o diabinho que o assaltará continuamente até que morra. Olha bem para o gato, pois também morrerás do mesmo mal, a menos que... A menos que... perguntou o judeu zombeteiro. A menos que, esta noite, ainda antes das 10 horas, traces sobre tua porta 2 sinais da cruz com um pedaço de giz. Se o fizeres, viverás. Agora, observa. Com um gesto simbólico, estendeu um longo dedo pontudo na direção do gato. Depois, palpando o pescoço dolorido e voltando a tossir, saiu com passo miúdo, as costas encurvadas, desaparecendo na rua. Outros clientes se apresentaram e o negociante esqueceu, pouco a pouco, a desagradável aventura que tivera com o homenzinho moreno. Mais ainda, com um sentimento de generosidade incomum, tratou com benevolência seus pequeninos clientes apressados, sentindo-se estimulado pela perspectiva de uma fortuna próxima e muito grande. O diamante era, sem a menor dúvida, de um valor exorbitante. Com o dinheiro dessa pedra, junto às economias feitas no negócio, poderia enfim fechar a loja. Trabalhara bastante, negociara a vida toda e agora gozar a vida e seus prazeres. Sob a influência deste pensamento, foi mesmo tão generoso que uma velha irlandesa, aproveitando aquela liberalidade, esqueceu a diferença de religião que o separava e o cobriu de bênçãos, chamando sobre ele as graças de todos os santos do calendário. O caixeiro voltara, colocando-se por trás do balcão, e o negociante se retirou para o fundo da loja, percorrendo mais uma vez o noticiário do crime. Em seguida, refletiu longamente sobre o partido a tomar. Entregar os assassinos à polícia, silenciando sobre seu papel na compra do diamante roubado? Meio impraticável. Foi perturbado em sua meditação por um ruído estranho na loja e viu bruscamente o gato, arquejante e furioso, esbarrar contra a parede. Em seguida, correndo em redor da mesa, o animal executou um grande salto e se lançou rápido pela escada que conduzia ao andar superior, onde ficava o dormitório. O caixeiro apareceu à porta, inquieto. "Por que está mexendo com o gato?" perguntou o judeu severo. "Nem o toquei. Há já algum tempo que ele passeia sem cessar, dando voltas e saltos, e agora subiu pela escada como um louco. Receio que esteja atacado de raiva." O caixeiro, ante o silêncio do patrão, voltou para o balcão, e o judeu ficou pregado na poltrona, ouvindo com alarma crescente o ruído insólito que o animal fazia e os saltos furiosos que executava sobre sua cabeça. "Vá ver o que há com aquele gato!" gritou finalmente ao caixeiro. Este obedeceu sem demora, porém voltou precipitadamente pouco depois, tratando de bater a porta sobre os calcanhares. "Que aconteceu?" perguntou o patrão. "O animal enlouqueceu", gaguejou o caixeiro, pálido e transfigurado. "Deu um pulo formidável quando eu apareci. É preciso que não entre aqui. Gato danado é pior do que um cão." "Tolices!" gritou o judeu. "Os gatos costumam ter desses acessos." "Pois eu nunca vi um nesse estado", afirmou o caixeiro. "Nem quero ver." O gato descera e arranhava furiosamente a porta, batendo com o focinho contra a madeira. Depois, repentinamente, tornou a subir a escada como se fosse um raio. "Deve ter sido envenenado", exclamou o caixeiro. "Que terá ele comido?" O negociante não respondeu. Um envenenamento era realmente coisa possível. Preferia mesmo admitir essa suposição do que ver no caso obra do homem moreno. Porém,
o envenenamento era de uma coincidência bizarra, a menos que o autor fosse o próprio velhote. Refletiu um instante, procurando compreender de que modo o velhote pudera agir para dar esse golpe sem que ele tivesse percebido. Parece que já acalmou, respondeu o judeu, envergonhado por seus secretos receios. Pode voltar para o balcão, Bob. O caixeiro obedeceu. Após alguns minutos de hesitação, como para se convencer de que não ligava importância ao incidente, o judeu ergueu-se lentamente e preparou-se para subir ao dormitório. A escada era mal iluminada e, a meio caminho, tropeçou num pequeno obstáculo macio. Soltou uma exclamação surda e, curvando-se vivamente, viu que pisara sobre o corpo do gato, estirado, morto. Na mesma noite, cerca de 10 horas, o negociante e seu amigo Levi bebiam champanhe que o caixeiro fora comprar num bar fronteiro. Você é um homem feliz, Hyans, dizia Levi, sorvendo lentamente o vinho. 30.000 libras esterlinas é uma fortuna. Uma pequena fortuna, corrigiu. Deixarei esta loja, disse o negociante, e viajarei algum tempo. Não me sinto mais em segurança aqui. Como assim? Perguntou Levi com um ar intrigado. O negociante relatou-lhe a visita que tivera. Confesso que nada compreendo nessa história do gato, disse Levi depois de ouvir a narração das peripécias do dia. É fantástico. Ele deve ter envenenado o animal. Nem sequer se aproximou, ponderou o negociante suspeitoso. Ficou ali, na outra extremidade do balcão. Incrível! Exclamou Levi. Não vai me dizer que acredita em magia negra ou outra qualquer blague do mesmo gênero? Aqui estamos no centro de Commercial Road e vivemos em pleno século XX. O incidente o deixou nervoso. Mantenha-se em guarda e não deixe esta casa. Eles não se atreverão a atacá-lo aqui. Por que não previne a polícia? Não quero polícia metida nisto. Bem sei, mas apenas informar a polícia de que viu tipos suspeitos rondando a loja, explicou Levi. Quando os miseráveis perceberem que estão sob o olhar da polícia, tratarão de dar o fora sem perguntar pelo resto. Não quero complicações com a polícia, repetiu o negociante com firmeza. Ao menos devia pedir ao caixeiro para dormir aqui, propôs o amigo. Pensei nisso, e amanhã mandarei preparar um leito para ele. Por que não hoje? Insistiu Levi. Ele já foi. Não o ouviu quando fechava as janelas? Estava na loja há menos de 5 minutos, insistiu Levi. Não, ele saiu às 10 horas exatamente. Pois eu seria capaz de jurar que ouvi alguém caminhar não há 2 minutos, afirmou Levi com surpresa. Você está impressionado, disse Hyans, sorrindo. Juro que ouvi, insistiu Levi. Será bom examinar os trincos. O negociante foi dar uma volta de chave na porta, enquanto lançava olhares inquietos para todos os cantos à fraca luz do bico de gás. Se você ficasse esta noite comigo, disse ele voltando-se ao fundo da loja. Impossível esta noite. A propósito, não poderia emprestar-me alguma arma qualquer? Com esses ladrões que rondam pelos arredores, o prazer de vir visitá-lo passa a ser um ato arriscado. São capazes de matar-me para verificar se tenho a pedra? Pode escolher, disse o negociante, indo apanhar na loja um par de revólveres de ocasião e alguns cartuchos. Nunca tirei em toda a minha vida, disse Levi com hesitação. Creio que o mais importante é fazer muito barulho. Qual o que ronca mais? Seguindo o conselho do amigo, ficou com um revólver de policial e, depois de pedir algumas explicações sobre o manejo, declarou-se capaz de acertar sem hesitação em qualquer ponto entre o céu e a terra. É melhor trancar-se muito bem no quarto esta noite, e amanhã trate de instalar o caixeiro aqui, recomendou Levi com ar preocupado ao se retirar. E, pensando bem, por que não traça um sinal da cruz na porta? Isso o faria ganhar tempo. Amanhã voltaria a mandá-los passear.
Não farei isso, nem que viessem todos os assassinos deste mundo de uma só vez, declarou o judeu energicamente, erguendo-se para acompanhar seu amigo até a porta. De fato, creio que estará inteiramente em segurança nesta casa, admitiu Levi. Em todo caso, é preciso confessar. Esta loja é bastante escura, e um homem nervoso como eu acaba por ver diabinhos por toda parte, e todos ao serviço do tal homenzinho moreno. Chego até a sentir arrepios e a imaginar que a qualquer instante vão saltar às minhas costas. O negociante riu nervosamente, abrindo a porta. Irra, que nevoeiro! Resmungou Levi, quando um sopro forte de ar frio e úmido entrou pela loja. Noite péssima, palavra, para um estreante se exercitar no tiro. Posso atirar num e acertar noutro. Os dois homens ficaram alguns instantes à entrada da loja, sondando ansiosamente os arredores através do espesso nevoeiro. Um passo, pesado e medido, soou na calçada e uma figura imponente se ergueu diante deles. Reprimido o primeiro sentimento de susto, verificaram, com alívio, que se tratava de um policial, que fazia ronda. Espesso nevoeiro esta noite, senhor, disse ele, detendo-se diante do negociante. Muito espesso, realmente, replicou o judeu. A propósito, guarda, acrescentou com um sorriso amável, quero pedir-lhe um favor, o de ter um olho alerta sobre minha loja esta noite, pois observei uns indivíduos suspeitos rondando. Pode estar descansado, disse o policial, afastando-se com Levi. O negociante fechou apressadamente a porta, a qual aferrulhou com cuidado. O gracejo do amigo a respeito do diabinho, escondido sobre qualquer balcão, voltava-lhe ao espírito e examinava atentamente todos os recantos. Pela primeira vez, o silêncio pesado em seu redor parecia oprimir-lhe o peito. Por um instante, teve a ideia de voltar à rua e chamar os dois homens, mas calculou que já estivessem longe e não mais o ouvissem. Também era possível que um dos miseráveis estivesse próximo da porta, espreitando uma ocasião para o atacar. Não tenho medo, disse em voz alta, para se tranquilizar. Depois, acrescentou com voz trêmula. 30.000 libras. Deu mais força ao bico de gás. A frutuosa operação que realizara permitia-lhe este luxo anormal, e após visitar zelosamente todos os recantos e remexer sob o balcão, retornou, tranquilizado, para o fundo da loja. Malgrado todos os seus esforços, não conseguia repelir a sensação de abandono e de solidão que o esmagava, e a expectativa de um perigo desconhecido o enervava singularmente. O enorme relógio parara, e apenas o crepitar de alguma lenha em brasa, consumindo-se na chaminé, era perceptível. Consultando o relógio de algibeira, deu corda ao grande relógio. Nesse instante, julgou ouvir um ligeiro ruído. Pousando lentamente a chave sobre a chaminé, prestou ouvidos com uma inquietação crescente. O tic-tac do relógio, no silêncio da noite, pareceu-lhe insuportável, e erguendo o tampo de vidro, deteve com um dedo o pêndulo. Depois, empunhando o revólver, verificou cuidadosamente seu funcionamento e, com o dedo no gatilho, contendo a respiração, voltou-se para a porta e esperou, tremendo de febre. A princípio nada ouviu. Depois, todos os rumores noturnos pareceram tomar consistência e encher toda a casa de confusão. Um estalido na escada e um rastejar furtivo o alertaram. Atravessou vivamente a sala e abriu a porta de par em par. Junto da escada, julgou ver uma sombra mover-se. — Quem está aí? Gritou com voz atroadora. Não obtendo resposta, voltou para o quarto e acendeu a lâmpada. Vou deitar-me, disse com resolução. Sem o que acabarei tendo visões. Deixando o bico de gás aceso, empunhou a lâmpada com a mão esquerda e, tendo o revólver preparado na mão direita, subiu lentamente os degraus da escada. Uma a uma, abriu todas as portas, erguendo a lâmpada e examinando por toda parte. Nada via no primeiro andar. Subindo mais, inspecionou todas as peças repletas de caixotes contendo objetos de toda a sorte, cuidadosamente arrumados e numerados.
Em um dos quartos, julgou perceber uma sombra encolhida num canto. Nele, penetrou corajosamente e, quando examinava um dos lados do caixote, teve a impressão de ouvir uns passos furtivos no outro extremo. Precipitou-se novamente para a porta, curvou-se sobre o corrimão balouçante do patamar, nada viu e, murmurando entre dentes que estava sonhando, renunciou a outra qualquer busca. Resolvido a ir deitar-se, pousando a lâmpada sobre a cômoda, voltou para junto da porta, para fechar, quando, desta vez, ouviu distintamente e sobressaltado um ruído vindo da loja. Empunhando imediatamente a lâmpada, desceu a escada, detendo-se bruscamente no último degrau ao notar uma silhueta negra colada contra a parede, erguida nas pontas dos pés e procurando erguer a tranca de ferro. Ao ruído dos seus passos, o homem voltara a cabeça e Hymes reconheceu a face careteante do homenzinho moreno, que deixou a barra cair. O judeu apontou contra ele o revólver e fez 2 disparos. Através da espessa nuvem de fumaça, viu a porta entreaberta. O homem desaparecera. Precipitando-se então para a porta, sempre com a arma pronta, prestou ouvidos, tentando penetrar as trevas de fora. Um silêncio de morte seguira aos 2 tiros. O nevoeiro voltou a entrar na loja e ele, ali, imóvel, contando que o ruído dos tiros tivesse chamado a atenção de algum transeunte. Após vários minutos de espera, tornou a fechar a porta. Depois, com um passo resoluto, tomou a subir para o quarto. Ali, seu primeiro movimento foi o de explorar cuidadosamente todos os recantos. Ergueu os pesados móveis poeirentos, lançou um olhar sobre o leito e, enfim, tranquilizado, não encontrando nenhum inimigo escondido, tornou a fechar a porta, passando trinco de segurança. Então, abriu vagarosamente a janela e tratou de ouvir os menores ruídos. Tudo estava em silêncio. Fatigado, fechou a janela e tirou as calças. Depois foi escorar a porta, empurrando contra ela todo o mobiliário do quarto. Num sentimento de perfeita segurança, felicitou-se por um trabalho tão bem realizado e, apoiando-se contra a beira do leito, começou a despir-se. Baixou um pouco a lâmpada. Tornou a carregar o revólver e o colocou à sua frente. Porém, no momento de erguer os cobertores, teve a impressão de que qualquer coisa rastejara. Deteve o gesto, indeciso. O objeto se esgueirara, rápido, do outro lado do leito. Ergueu-se num salto, com a fronte enrugada, procurando compreender o que se passava. A visão fora fugitiva, mas estava absolutamente certo de que se tratava de um ser animado. Um rato, talvez? Saltando do leito com uma praga, e munindo-se da lâmpada, examinou o chão, em todas as direções. Por 2 vezes deu volta ao quarto. Depois, abaixando-se, ergueu o cortinado da cama. Quase roçou com a mão o diabinho com o qual o ameaçara o homem moreno. E com um grito abafado, saltou para trás. A lâmpada bateu violentamente contra o canto da cômoda, partindo-se com grande ruído e espalhando azeite sobre seus pés descalços. Estava agora mergulhado em completa escuridão. Atirou longe o fragmento de vidro que lhe restara na mão e, prestamente, tateando, voltou para o leito, para o qual trepou arquejante e febril. Lembrou-se de apanhar os fósforos, mas tinha-os deixado no rebordo da janela. A escuridão era tão profunda que não distinguia sequer a guarda da cama. E em sua cega desconfiança, se entrincheirara de tal forma no quarto que tinha agora a retirada cortada, expondo-se à mercê do desconhecido que executaria a vingança do homenzinho moreno. Durante um longo instante ficou imóvel, estendido sobre a cama, atento ao menor ruído. Por várias vezes, pôde distinguir o roçar do animal sobre o tapete, e perguntou a si próprio, angustiado, se não treparia para o leito. Erguendo-se sobre os cotovelos, tentou apanhar o revólver, mas a arma não estava mais ao alcance de sua mão, e como, ao menor movimento, o leito estalava, pôde ouvir um ligeiro assobio sobre o soalho. Ficou imóvel, retendo a respiração, e transido de frio. Com precauções exageradas, puxou para o corpo o cobertor,
no qual se enrolou inteiramente. Nessa posição, começava a se tranquilizar, quando foi assaltado pela ideia de que a serpente, pois só podia ser uma serpente, talvez tivesse penetrado no cobertor. Tentou combater essa apreensão, quando repentinamente pensou que ali, no quarto, poderiam estar várias serpentes, e só ao pensar pareceu-lhe que um réptil se movia sobre o leito. Afastou lentamente o cobertor e, repentinamente, reunindo-o pelas 4 pontas, atirou-o com força no outro extremo do quarto. Nesse estado de incerteza e de angústia mortais, o tempo lhe pareceu infindável. Várias vezes, pensou que o réptil se movia sobre o leito, e sentindo-o assim, tão próximo, na escuridão, era um sofrimento intolerável. Tateava incessantemente o leito em redor, e sem poder mais suportar esse suplício, resolveu, custasse o que custasse, recuperar os fósforos. Suavemente e com infinitas precauções, conseguiu saltar do leito. Porém, mal tocou o solo com os pés nus, toda a coragem lhe fugiu e voltou a refugiar-se no leito. Ali, numa submissão de abandono fatalista, permaneceu encolhido, o pensamento inerte. Seu espírito, perturbado, julgou ouvir ruídos confusos, enchendo toda a casa, passos furtivos ressoando na escada, porém isso quase não o inquietava. Uma luta de homem para homem não o amedrontava, e matar seu adversário seria prazer infinito. Imóvel, continuava a ouvir avidamente. Alguns ratos arranhavam o soalho. Vago rumor se espalhava por toda parte. Nas trevas profundas em que estava mergulhado, a presença do ser diabólico que se arrastava e retorcia sobre o soalho pareceu-lhe uma manifestação sobrenatural. Depois, lentamente, de modo quase imperceptível, as primeiras claridades do dia surgiram vagamente. Com alegria delirante, Hyams pôde distinguir os objetos que o rodeavam. A noite findara, e ele estava vivo. Erguendo o corpo engurjetado, aspirando o ar profundamente, transido de frio, pousou os pés no solo e estirou-se, ergueu sua elevada estatura e apertou as mãos. Sentiu-se forte e resoluto. A cama estava livre de todo e qualquer corpo estranho. Com os lábios brancos e os dentes cerrados, curvou-se para a frente e procurou com o olhar o inimigo, pronto a apanhá-lo, a reduzi-lo a pedaços. Com a luz do dia, poderia defender-se. Abaixando-se com precaução, apanhou uma das botas e calçou-a rapidamente. Apanhava a segunda bota quando, rápida como um raio, uma serpente dela escapou e, enrolando-se-lhe em redor do pulso, subiu, ligeira, ao longo de seu braço, sob a manga da camisa. Com os olhos fora das órbitas, a respiração cortada, o judeu ficou petrificado, sem defesa. A pressão em redor do pulso se relaxou, o réptil enrolava-se em seu braço. Sentia já a cabeça pequenina roçar sobre seu peito e o contato pegajoso e frio do animal contra seu corpo. Com um grito selvagem, o infeliz comprimiu a camisa com as 2 mãos, tentando apoderar-se do réptil e sentindo que o apanhara pelo meio do corpo. Porém, rápida, inatingível, livrando a pequenina cabeça, a serpente picou-o na garganta. O judeu abandonou a presa, que tombou sobre o soalho. Curvando-se então, vivamente, tornou a apanhá-la, inconsciente de outra picada na mão. Então, com os olhos injetados de sangue, bateu com o corpo do animal contra as barras da cama. Depois, atirando-o furiosamente por terra, esmagou-lhe a cabeça com o salto da bota. Contentado seu furor, tentou refletir. Ouvira dizer que para reagir contra o veneno era preciso quanto antes sugar o ferimento. Porém, ele fora mordido na garganta, sorriu com resignação. Sabia também que, para conjurar a morte, era urgente engurgitar-se, quanto antes, com doses exageradas de alguma bebida alcoólica. Precipitou-se para a porta e começou a retirar com pressa febril os pesados móveis que amontoara na véspera. Em sua precipitação, bateu no revólver que tombou sobre o tapete. Observou a arma com hesitação. Depois, apanhando-a, volteou-a entre os dedos crispados.
Seu pensamento continuava lúcido, embora um engorgitamento mortal já se apoderasse de seus músculos. O olhar se nublava. 30.000 libras, murmurou o desgraçado, passando a arma fria sobre as faces. Depois, com um movimento convulsivo, apoiou a extremidade do cano nos lábios, apertou o gatilho e caiu pesadamente sobre o tapete.